Olá, amigos. 2 anos após Allan Kardec ter lançado o Livro dos Espíritos, que foi em abril de 1857, em junho de 1859, ele teve a feliz ideia de lançar um livro menor, pequeno, que ele mesmo chamou de um resumo das obras espíritas, para que ele pudesse então apresentar às pessoas daquela época que estavam tendo os primeiros contatos com a doutrina, e muitos estavam desacreditando, outros apresentando objeções, e muita gente fazia a ele as mesmas perguntas. Então ele teve a ideia de editar esse livro, colocando ele mesmo perguntas que ele recebia com frequência, ali pondo então as respostas. E ele chamou esse livro de O que é o Espiritismo. E no seu preâmbulo, ele explica para nós o que é esse livro, o que é o Espiritismo, que eu acho muito importante, porque todos os espíritas deveriam ler esse livro, porque é uma condensação dos ensinos dos espíritos superiores. E o Allan Kardec vai explicando para nós como que ele escreveu esse livro. Então ele diz assim, aqui, esse livro contém o resumo dos princípios da doutrina espírita e resposta às principais objeções que possam ser apresentadas. Então ele coloca na abertura do livro e diz assim: as pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são inclinadas a fazer certas questões, porque muitas vezes não tem tempo para poder ler a obra espírita e compreendê-la na sua profundidade, ou às vezes até falta aquela força de vontade por ser uma obra extensa. Então, ele diz aqui, antes de empreender essa tarefa, muitos desejam saber do que se trata essa doutrina. Então, achamos útil, Allan Kardec dizendo, apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são dirigidas diariamente. E aí ele diz assim, para o leitor, isso vai ser como se fosse uma primeira iniciação. E para nós, um tempo ganho de não precisar ficar respondendo a mesma pergunta a mesma coisa todos os dias, ele diz. Aí ele diz como que ele escreveu o livro. Então ele dividiu o que é o Espiritismo em 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele usa a forma de diálogos. Então ele cria 3 personagens, o crítico, o cético e o padre, onde ele vai colocando as dúvidas e as contradições em relação à informação espírita. E aí ele já vai colocando, esclarecendo por que o Espiritismo é lúcido nas suas colocações, é claro, não deixa margem a debates, vamos dizer assim, que não sejam muito bem fundamentados. E ele diz a Allan Kardec, essa forma nos pareceu, essa do diálogo, a mais conveniente, por não ter a aridez da dogmática. Você vê que Allan Kardec não gostava muito de dogmas. Então ele diz assim, esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, nós fazemos uma exposição sumária, é um resumo do que virá a ser o Livro dos Médiuns, do que é aproximadamente o Livro dos Médiuns. E as objeções nascem quase sempre das ideias falsas. E o objetivo então dessa obra é apresentar as informações para que seja diluída esses questionamentos sem fundamento. Retificar essas ideias é prevenir as objeções. E tal é a finalidade desse segundo capítulo. No terceiro capítulo, Allan Kardec diz assim, é um resumo do Livro dos Espíritos, com a solução que a doutrina espírita nos oferece de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostas. Uma das questões que é colocada aqui, que ele coloca para debate, é o esquecimento do passado. É muito interessante e nós vamos gravar na próxima reflexão esse diálogo que coloca Allan Kardec, essa análise, em que ele coloca todas as contradições do porquê que se nós já vivemos antes, nós não lembramos. Então ele vai explicar a visão espírita do porquê do esquecimento, vai ser a nossa próxima reflexão, o esquecimento do passado. Então ele diz assim, esses resumos não são só úteis
aos principiantes que neles poderão, em pouco tempo, com pouca despesa, beber as noções mais essenciais da doutrina espírita. Então, para o principiante, essas informações vão ser muito importantes, mas também vão ser importantes para aqueles que já são espíritas. Por quê? Porque vai oferecer aos espíritas vamos dizer assim, as informações necessárias para explicarem para as pessoas que vierem lhes questionar. Você é espírita por quê? Como é que você acredita nisso? Como é que você se fundamenta para acreditar? Então, com esse livro estudado, que é o Espiritismo, você vai ter já a base necessária da doutrina dos espíritos para poder, então, dialogar com as pessoas que chegarem com os questionamentos, ou porque não entenderam, ou porque são contra aquela forma de pensar. E o Espiritismo vai apresentar com clareza ou por que aquela forma de pensar é muito mais lógica e óbvia do que tudo que está fundamentado nas filosofias da atualidade. Aí Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele vai então dar uma definição do que é o Espiritismo. O Espiritismo, diz ele, para responder, desejar e sumariamente, quer dizer, sucintamente, a pergunta formulada no título deste opúsculo, porque é um livro pequeno, é um livro de poucas páginas, nós diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. E por fim, coloca Allan Kardec a definição que para nós espíritas ficou como conclusiva. O Espiritismo é então uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então esse é o preâmbulo de Allan Kardec. Então nós só vamos agora comentar essa última frase para que vocês entendam como é importante então estudar esse livro, que é o Espiritismo, porque vem resumida a doutrina dos Espíritos e porque já nos dá a entender como que funciona esse mecanismo. O que é o Espiritismo? É uma ciência que trata da natureza. O que é a natureza? É do que é feito o Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é uma centelha divina, retirado do princípio de inteligência, uma individualização do princípio da inteligência universal, onde então ele sai como um ser próprio e que então se relaciona imediatamente com a matéria do fluido cósmico universal, formando o seu corpo perispiritual. Então a natureza do Espírito é o Espírito com seu corpo espiritual. Quando está encarnado, vestindo-se de um corpo material, físico, para habitar o planeta. Quando desencarna, deixa o corpo físico e volta à espiritualidade, que é chamada de erraticidade, para poder então dar continuidade à sua evolução. Origem, que então o Espiritismo é uma ciência que estuda, trata da natureza, que é isso que acabamos de falar, da origem, que acabamos de falar, que a origem é o princípio de inteligência de onde ele é individualizado, e o destino, a evolução moral, o progresso, a lei de progresso, alimentado pela lei de causa e efeito, que conduz o espírito à sua purificação, para que um dia ele se torne um espírito puro, como nos foi dado a conhecer quando Jesus esteve na terra. E a relação do espírito com o mundo espiritual, que é através da comunicação espiritual, através da influência espiritual, das obsessões espirituais, da intuição espiritual, da proteção espiritual e da encarnação. Quer dizer, uma relação do espírito com o mundo corpóreo é a encarnação, é a reencarnação. Então, tudo isso está definido neste opúsculo com esta frase: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e o destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corpóreo. Então, até o próximo encontro.